E pior ainda, Ergon, naquela época, a gente tinha livros, né, feitos por quem tinha algo a dizer. Eram pessoas profundas. Hoje se faz livro para vender. A pessoa inventa um monte de coisa, copia coisa da internet, daqui, dali, junta um monte de coisa que nem ele entende, só para ganhar dinheiro. Então tem uma diferença muito grande da qualidade e da profundidade dos livros antigos em relação aos livros atuais. Aliás, essa preocupação tem todas as coisas, né? Remédios não são feitos para tratar ninguém, são feitos para vender e obter lucro. Livros, se junta um monte de assunto aí e tal, e bota para fora que tem que vender, tem que vender. Não há uma preocupação real de transmitir um conhecimento edificante para as pessoas. Infelizmente. E essa é outra coisa que tem que restaurar também aí na sociedade. Incluo nisso a arte, as músicas, por exemplo. Antes as pessoas faziam música com a alma. As músicas antigas, clássicas, eruditas, sobrevivem até hoje com a qualidade que foi feita. Hoje em dia, eu vejo algumas reportagens que vale a pena gravar para mostrar para as pessoas, por exemplo, de vocalistas ou aquele que faz a letra da música, dizer assim, alguém perguntar para ele, por que você saiu da banda? E ele respondeu o seguinte, eu saí porque eu não aguentava mais fazer tanta porcaria e eu saí. O outro disse o seguinte, um cantor de música sertaneja, ele fazia muita música com essa sofrência, ele declarou o seguinte, ele falou, eu percebi que a minha vida começou a se transformar naquilo que eu cantava, de tanto que eu mentalizava, que eu criava essas letras todas dentro do padrão da sofrência. Com todo o dinheiro que eu ganho com as músicas, eu estava vivendo na sofrência. Ele falou, eu percebi que tinha uma relação direta entre o que eu criava e o que eu vivia. Ele falou, então eu simplesmente mudei de estilo e caí fora disso, porque eu estava vivendo as minhas músicas, o conteúdo filosófico das minhas músicas, ou seja, a sofrência. Então, olha só como a pessoa é consciente, como ela percebe esses movimentos de troca entre o que eu vivo e o que eu estou produzindo artisticamente, por exemplo, né? É isso, perfeitamente isso. Você vê a qualidade hoje da música popular com essas aí dos anos 80, 70, a diferença é gigantesca. Como você falou, aqui as músicas continham alma, tinha profundidade, tinha ritmo, tinha uma letra, tinha um conteúdo. Tinha ritmo, tinha melodia, tinha harmonia. Hoje não pode ser chamado de música. Não tem nada. Hoje aquele é mesmo que não tem conteúdo. É isso que a gente chama, isso que a gente chama de pobreza cultural. Inclusive, lendo um dos livros que eu tenho sobre energia da música, que é muito bom, ele chama O Poder Oculto da Música, né? Ele declara o seguinte, ele fala, quando vocês veem um lugar, um país, com uma diversidade muito grande de ritmos, ou seja, as pessoas criando ritmos um em cima do outro, criando estilos musicais em cima de outros, isto não é riqueza cultural, isto é pobreza. Porque quando você tem, por exemplo, vamos supor que você pegue as músicas típicas, né? Sei lá, um country americano, uma música chinesa, japonesa, italiana, francesa, né? Desses tempos atrás, ela traduzia uma energia da raiz dela, de como se vivia no campo lá nos Estados Unidos. A letra contava a historinha de viver no campo, né? Quando você tem a moda de viola no Brasil, cujo um dos únicos sobreviventes é o Almir Sater, né? Você vê uma profundidade de alma ali, mas ele não é um sertanejo que mora lá no duplex na Barra da Tijuca. Ele mora lá numa fazenda, tirando energia, conectando a terra, conectando o chão. Então ele tira a qualidade dali, das músicas dele, né? E quando você vê esses ritmos que nascem em cima de outros ritmos, você está vendo alguma coisa que não tem raiz alguma. Ela é misturada com outra para durar um tempo, porque as pessoas que não são profundas precisam de uma vivência na superficialidade. E como isso não preenche a alma, eles têm que trocar constantemente essas coisas que eles aderem a elas.
Então, eles precisam ficar misturando gêneros para criar sempre gêneros novos para obter a atenção dessas pessoas. Agora, quem gosta de uma música clássica, de uma música romântica antiga, aquilo está na alma dele. Ele não vai trocar isso por coisa sem sentido, né? Porque aquilo veio de uma profundidade, né? E é assim em todos os países. Se a gente analisar a música folclórica dos países, ela traz a verdade da vida daquelas pessoas naquele lugar. É muito rico isso, assim como no nosso país também, né? Agora, o que estão fazendo hoje com isso é um processo de degradação absurdo. É o crime, com a arte também, com a pintura, a arte Exatamente, visual. É um crime cósmico aquilo, eu acho. Eu sou pintor, né? Sou ilustrador gráfico, trabalhei 25 anos com publicidade, então eu vejo que o que fazem hoje com a arte, a parte artística, é um crime. É crime. Vem dizer que isso é cultura. Não é cultura aqui, nem é arte, coisa nenhuma. Quem estudou a história da arte, por exemplo, conheceu as obras dos grandes artistas, dos grandes pintores, grandes escultores, poxa, não pode gostar desse lixo que é colocado hoje como arte, não tem condição. Exatamente. Eu vou até contar rapidinho para aqui, falar sobre um livro que eu li. Ele conta a história de como era feita a iniciação no Antigo Egito e tal, né? Dos sacerdotes, sacerdotisas e tal. Mas o que me chamou a atenção, que encaixa aqui para o assunto que nós estamos falando agora, é que o faraó, tinha um faraó lá, que eu não me lembro agora mais qual que era. O que ele fazia? Uma vez por ano, ele se vestia como um comerciante, reunia ali umas duas pessoas que viajavam junto com ele, geralmente eram oficiais militares, disfarçados de pessoas comuns, e ele saía viajar pelo país, pelo Egito, visitando aquelas cidades, né, as comunidades lá que tinha. Então, a técnica que ele usava era fantástica. O que ele fazia? Ele chegava nas fazendas, chegava na cidade, e ele procurava, basicamente, sempre focando em três coisas. Ele procurava, primeiro, os comerciantes grandes, os principais da cidade, que ofereciam, ele se apresentava como um comerciante também, e não o reconheciam como faraó, né? Porque ia sem aquela pintura, sem aquela roupa toda. E aí, quando ele estava naquela localidade, ele procurava conversar com os escravos para saber como que os patrões tratavam eles. Como é que era tratado? Eles tratam com carinho, com respeito, ou é na base da chicotada? Então, ele observava isso. E o outro ponto, ele procurava descobrir como que as pessoas cuidavam dos animais, se era com carinho, com respeito ou não. E o terceiro ponto que ele procurava ver geralmente era com as autoridades do local. Ele procurava saber como é que o governante daquele local lidava com as pessoas, com os escravos e com os animais. E ele anotava tudo isso. Os auxiliares dele anotavam tudo. E depois ele voltava para o palácio. Tem um detalhe importante aí. E o meu terceiro ponto. Ele ouvia que tipo de música que aquelas pessoas do local gostavam de ouvir. Com certeza. Com essas três coisas, ele voltava para o palácio, mandava buscar as pessoas lá, os líderes, os responsáveis, que muitas vezes iam ganhar chicotadas, ou iam ser presos, ou iam ser executados, dependendo. Ou então, iria ser premiado porque agiram corretamente. Mas pela música, ele sabia, pela música, pelo tratamento dos animais, etc., ele sabia o nível que estava ocorrendo naquele local. Se aquela população estava em decadência ou estava em ascensão. Ele não queria saber documentos, ele não queria saber levantamento técnico de nada, e nem contabilidade de nada, de impostos, nada disso interessava para ele. Era só essas três coisas, ele tinha um perfil de tudo.
Falei, poxa vida, se esse farol aparecer por aqui agora, ele manda executar todo mundo. Sim, todo mundo. É. E você sabe que nesse livro que eu citei, O Poder Oculto da Música, ele conta que na China havia imperadores que não visitavam nada, não queriam os livros com apontamentos de compra, de venda, de produção, de nada. Ele só mandava trazer as músicas que eram produzidas em todas as províncias da China, que muitas vezes não tinham letra nenhuma, era só música. Ele tinha um conjunto de sábios na corte que conseguiam avaliar se aquele tipo de sonoridade estava em ressonância com o Om, com a sílaba sagrada. E se tivesse em ressonância, ele sabia que tudo que se fazia ali tinha ressonância com o sagrado, só por conta da música produzida por eles. E quem não tinha essa ressonância, a coisa estava mal em algum lado. Ou era o lado moral, ou era o lado da saúde, ou da política, ou qualquer coisa assim. Quer dizer, a gente tem exemplos do passado fantásticos de como eles eram profundos para dar importância para aquilo que se produz musicalmente no país, né? A própria Lucilena Galvão, outro dia estava vendo um pedacinho de uma palestra dela dizendo como é que os gregos interpretavam a música. Ele fala, e a sua sintonia, quando ela é de um baixo nível, em algum momento você vai escorregar em muitas coisas nessa vida, porque você vai agir de acordo com aquilo que você ouve, com aquele baixo nível de frequência que não tem nada de conexão com o sagrado. Então, cuidado com o que você ouve, porque aquilo que você ouve formata a tua energia interna, e você acaba entrando em sintonia com aquilo nas atitudes, pensamentos, emoções, sentimentos.